Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que estou de volta trazendo para vocês o vídeo 8. Se o curso era interessante, se foi interessante até aqui, basta dizer que este vídeo aqui é muito importante para vocês entenderem por que que hoje a contabilidade tem os ativos como débito e os passivos como crédito. E é errôneo, conforme já mostrei, demonstrei e corrigi. Agora vocês vão entender perfeitamente que eu creio que vocês nunca tiveram um approach desse para mostrar esse erro, tá certo? E mostrar como funciona o sistema contábil. O sistema contábil funciona perfeitamente. É um quebra-cabeça extremamente inteligente que exige muita atenção, muito foco e muita vontade de resolver os problemas. E são muitos problemas na empresa e você tem que ter a contabilidade, entender bem a contabilidade para entender tudo o que está acontecendo dentro da empresa, lucro, prejuízo, despesas aqui, despesas ali, etc. Tudo isso você só faz se você entender bem débito e crédito. E essa parte aqui é extremamente interessante. Você tem que conhecer o sistema contábil. É claro que o sistema contábil é feito através de débito e crédito, tá certo? Mas o sistema contábil ele é simples na maneira de colocar, ele é muito pequeno, mas é extremamente útil. Se você o aprende perfeitamente como ele funciona, você sabe contabilidade, você é um expert em contabilidade. Vamos ver se isso não é ou não é. Vamos lá. Sistema contábil. Olha só, nós estamos aqui, a posição financeira da empresa em 2017 e 2018. E estamos aqui os eventos ocorridos do ano 2018. E nós vamos entender umas coisas a respeito das operações que faz parte do inédito, uma pequena parcela do ineditismo desse curso. Olha só, vamos aqui começar olhando para elas primeiro, teoricamente, depois a gente vai na prática. As contas patrimoniais funcionam perfeitamente com o débito e crédito. Isso significa que as operações se iniciam e terminam na mesma empresa. E operações financeiras são as operações financeiras. Quer dizer, as operações financeiras elas trabalham dentro das contas patrimoniais. Elas atendem às contas patrimoniais. Então, olha só, o débito e o crédito acontece dentro da própria empresa. Significa que as operações se iniciam e terminam na mesma empresa. Tá certo? Agora veja só, isso é débito e crédito. As operações que alteram o PLF ou o PLC, se as operações forem originadas na empresa, elas serão debitadas na empresa, nela, e o crédito será na empresa destinatária. Olha só o que está dizendo isso aqui. É muito simples. A nossa posição financeira é uma equação do primeiro grau, conforme nós vimos como foi que isso foi feito. É claro, para uma operação dessa alterar o PLF, se ela for originada pela empresa, por exemplo, nossa empresa vai pagar uma despesa. Paga uma despesa. O que vai acontecer? O dinheiro vai sair do caixa, vai ser debitado ao caixa. Olha só, debitado ao caixa. E vai ser creditado aonde? Na conta do Banco Brasil para os nossos funcionários. Então, ela foi originada na nossa empresa e foi creditada na empresa destinatária. Tá certo? Então, dentro do nosso, é, dentro da nossa posição financeira, que é, só para martelar isso, que é uma, álgebra, uma álgebra, tá certo? O que vai acontecer? Não vai ter onde você colocar o crédito. Se você debitar,
de acordo com a nossa equação algébrica, que é a posição financeira da empresa, debitou no caixa, diminuiu o caixa, acabou. O caixa vai diminuir o patrimônio líquido, porque o crédito será lá no Banco do Brasil. Deu para entender? Mas aí, o que nós temos? Criado, devo dizer por mim, criei as alterações das mutações patrimoniais. Qualquer alteração das qualquer alteração do patrimônio líquido será explicado nesse relatório das alterações das demonstrações patrimoniais. No caso específico, o que está acontecendo? Eu fiz uma despesa, a empresa fez uma despesa, pagou o salário, creditou lá no Banco do Brasil, mandou o dinheiro para lá. Então, há um débito na nossa conta. Se há um débito na nossa conta, vai diminuir o patrimônio líquido. O que eu faço? Eu explico na demonstração das patrimoniais. E aí você vai ver por que débito e débito. É débito porque é uma redução do caixa. E é débito porque está avisando, está relatando no relatório das mutações patrimoniais que foi uma despesa de R$ 800. Então é débito essa despesa. Então por isso que é débito e débito. Entendido? Agora vamos ver se fosse um crédito. Se é um crédito, se nós recebemos uma empresa de fora, né? Vai comprar alguma coisa na nossa mercadoria, por exemplo, ela compra a mercadoria e manda o dinheiro, vai entrar no nosso caixa. É crédito no nosso caixa. Imediatamente, o que acontece? O caixa aumenta. Se o caixa aumenta, o crédito, o débito foi dela, ela debitou. Diminuiu o caixa dela, mandou caixa para a gente, nosso caixa foi aumentado, ou seja, foi creditado, e foi debitado lá na outra empresa. Concordam? Muito bem. Então, o que está acontecendo? Acontecendo que eu aumentei o meu patrimônio de acordo com a equação algébrica do patrimônio líquido, tá certo? Eu não tenho como colocar ali dentro nada. Então, eu vou para o relatório das mutações patrimoniais e digo, relato que houve um aumento no patrimônio líquido relativo à venda de mercadorias. E por isso vocês vão ver que é crédito e crédito. Crédito no caixa e o crédito nas demonstrações das mutações patrimoniais, dizendo, olha, aqui houve um crédito de receita que explica o aumento do patrimônio líquido da empresa. É isso aí. Vamos partir agora para a prática, tá? Realmente isso nunca foi, ninguém fez um approach desse, como eu estou fazendo agora. Porque fui eu que descobri o erro. Esse erro aí, e descobri por que o erro. E o erro é esse. Nós vimos lá no balancete, que eu dedurei o balancete, como foi lá que começou o erro, porque o balancete quis colocar tudo isso numa planilha só. Para fazer isso, e eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tinha que ter aqui o ativo devedor. Ora, você atendeu ao movimento, você vai fazer todas as alterações ali, mas é erroneamente, como está hoje. Como é que um ativo é devedor? Ativo não pode ser devedor nunca. Ativo é a empresa. A empresa recebeu dinheiro, é crédito dela. Ela tem dinheiro, é crédito dela. Se ela deve alguma coisa, ela anota no passivo. Devo de valores a pagar 2.000. É isso aí. Tá bom? Vamos lá. Então, vendeu 8.000. Presta atenção. Se vendeu 8.000, vai acreditar aqui em valores a receber e o patrimônio líquido vai aumentar. Tá bom. Está tudo feito. 21 e 21. 8.000, patrimônio líquido financeiro. Dá 19.000. Como é que eu vou registrar a receita aqui? Se eu botei receita aqui e fosse fazer um débito aqui, era um desastre. Ativo não batia com passivo. Então, o que eles fizeram? Fizeram essa coluna aqui, só essa coluna do ativo, devedora. Então, por exemplo, se eu faço débito de valores a receber, aumentava o ativo. E crédito de vendas, aumentava o passivo, estava tudo fechado. É isso que é o balancete. É isso que é a contabilidade que vocês têm aí sendo feita. E isso não é
aceitável. Isso não é lógico. Isso não traduz a realidade. Isso tem 530 anos feito dessa maneira. Isso causa prejuízo enorme na compreensão, na maneira de elaborar, entender, interpretar. É uma dificuldade tremenda que acontece. Isso levou a vários erros dentro da contabilidade. Tem vários erros dentro da contabilidade por causa disso. Nós veremos ainda nesse curso. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer agora, e olha só o sistema contábil. O sistema contábil é exatamente a reconciliação. Tá certo? O sistema contábil é exatamente igual à reconciliação. O que é que houve? Houve um crédito de valores a receber de 4.000, então a diferença agora é 8.000. Ou seja, o crédito foi de 8.000. Como tinha 4 aqui, né, ele passou para 12. Tá certo? Agora veja só, novamente. Se eu estou creditando aqui, como é que eu posso creditar receita em algum lugar? Tem algum lugar aqui para creditar receita? Não tem. Porque aqui é o resultado dessa equação. Se eu colocar aqui, estraga tudo. Bom, o que, é que eles fizeram? Você já sabe o que eles fizeram. Se não sabem, voltem lá atrás e dê uma olhada no balancete. Eles congelaram isso aqui, o patrimônio líquido financeiro, tá certo? Congelaram. E fizeram das contas do ativo as contas constituídas com saldo de devedores. Então, olha, eu entro com valores a receber aqui, se aqui fosse devedor, o devedor aumentaria, e o que, é que eu faria? Chegaria do lado de cá e creditaria as vendas. Estava fechado. Só que o patrimônio líquido não seria igual, ele não vai sair, porque se ele sair, não fecha. Experimente para vocês verem, tá? Ok? Vamos lá. Vamos ver a entrega da mercadoria. A entrega da mercadoria foi 5.694, com 84, 5.684. Vou entregar a mercadoria. Quando eu entrego a mercadoria, obviamente, meu ativo vai diminuir. Se diminuir meu ativo, diminui meu patrimônio líquido contábil e meu patrimônio líquido financeiro. Tá certo? A equação é essa. Bens mais direito menos obrigação é igual a patrimônio líquido. Se eu estou diminuindo bens e continuo com as obrigações ou com o resto igual, é claro que vai diminuir o saldo, o patrimônio líquido. Tá certo isso? O que, que eu faço? Eu vou, então, na demonstração das mutações patrimoniais e digo o que foi que aconteceu. Olha aqui, 5.684. Houve uma diminuição do patrimônio líquido, foi causado pela entrega da mercadoria, ou seja, o custo da mercadoria vendida. 5.684. Com isso, meu lucro passa a ser agora 2.316, não 8.000, como era, como estava antes. Tá certo? Muito bem? Muito bem. Agora, salários. Vou pagar salários 800. Isso é uma iniciativa nossa, da empresa? É. A empresa que decide ter empregados, decide pagar salário. Então, paga o salário. E vai acreditar onde? Lá no Banco do Brasil, para que seja acreditada na conta corrente dos funcionários. Então, é uma operação econômico-financeira, porque ela mexe no resultado da empresa. Olha essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, vocês já viram isso. São econômico-financeiras, porque elas provocam resultado. Ao modificar os ativos financeiros, elas provocam resultados. Aqui modificou o quê? O caixa. Diminuiu o caixa em 800. Como diminuiu o caixa? Isso significa que houve uma diminuição do patrimônio líquido financeiro. Ou seja, houve uma despesa de salário no valor de 800. O lucro agora é 1.516. Vamos lá. Olha lá. É a mesma coisa da reconciliação, mas você está vendo exatamente como as coisas estão acontecendo aqui. Partindo
se é originário da minha empresa, o débito é da minha empresa. Ou, né? O débito sempre se origina. Toda operação começa com débito. Toda e qualquer operação. Abre uma empresa, começa com débito. O que você quiser, abre em atividade econômica, é o débito que começa a operação e termina quando se faz o crédito. Tá certo? Muito bem. Eu falei aqui, o capital, uma empresa. Se você abre uma empresa nova, 100 mil, eu tenho 100 mil no banco, como é que eu abro essa empresa? Eu faço o registro, etc. Tal, como é que eu vou botar o capital na empresa? Eu debito na minha conta particular, 100 mil, e levo para a empresa, credito à empresa. Então, houve um débito e houve um crédito. O débito foi de quem? Do originário da operação. Fui eu que decidi abrir uma empresa. E o crédito foi na empresa. Tá certo? Termina lá. Muito bem, pessoal. Então, estamos mais ou menos no caminho. E aqui vamos ver, mais uma vez, uma operação que é todas as duplicatas a receber. Todas as duplicatas a receber são 4 mil. Então, nós recebemos todas. Isso começa dentro da empresa e termina dentro da empresa. Os valores a receber, eu recebi os valores a receber e coloquei no caixa. E diminuí os valores a receber. Tá certo? Então, não precisou de uma terceira empresa, de uma segunda empresa para se fazer crédito e débito. Começou tudo dentro da minha empresa. Então, olha só mexeu exatamente aqui no valor a receber. Era 12, passou para 8, e aqui era 200, passou para 4.200. Só tem essa modificação. O patrimônio líquido não é alterado, o passivo não é alterado, o patrimônio financeiro, o patrimônio contábil e o resultado não são alterados. Essa é uma operação econômico-financeira, não produz resultado. Eu faço, olha, débito de duplicata receber, diminuo o duplicata receber e aumento o caixa. Tudo no ativo ali não altera nada. Ok, pessoal? Isso é contabilidade, é a beleza da contabilidade. E aqui? Vamos reverter. Já vimos, tem que reverter isso aqui, porque nós recebemos todas essas duplicatas a receber. Ao receber, vai ficar aqui, ó, crédito de lucros acumulados e crédito de reversão para PDD. 120. O que é isso? Há alguma alteração? Ah, vai aumentar o patrimônio líquido financeiro da empresa. Por quê? Porque existia ali uma dedução de valores a receber. E agora deixou de existir, ficou zero. Então, o patrimônio imediatamente aumenta 120, como aumentou aqui. Ó. O lucro foi de 1.516 para... Lucro não, as alterações totais. Para 1.636. O lucro não foi alterado. Porque isso não é lucro. Simplesmente isso. Tá? E aqui vamos fazer a provisão para a dedução do exercício. Olha aqui. É um débito, está aqui, e vocês podem observar que é exatamente isso que está aqui, é o que está aqui. Isso aí está certo. Se não tiver, está errado. Geralmente, o que está aqui é esse valor, e o que está aqui é um valor diferente. É o valor que é o resultado do que foi revertido. Foi revertido dentro dessa conta. Então, essa conta apresenta esse problema, mas no balanço, no demonstrativo de resultado, vai aparecer o valor que foi acrescentado à provisão para devedores duvidosos. Isso é um erro. Tudo que está acontecendo na nossa contabilidade está cheio de erro, cheio de erro. Não é contábil. Muito bem. Feito isso, valores a pagar. É uma operação que é econômico-financeira. Econômico-financeira não, financeira, porque ela não produz resultado. Eu tiro o dinheiro do caixa e pago dívida.
Ao tirar o dinheiro do caixa, eu diminuo o meu ativo, mas diminuo também o quê? O meu passivo. Então fica tudo igual, não mexe com nada, tá? Não mexe com as contas em si. Então aqui, ó, vamos fazer 1.000, caixa que era 4.200 passou para 3.200, a dívida que era 2.000 passou para 1.000. E no sistema contábil a gente vê claramente o que é que acontece. Olha aqui. Então, se você olhar, e aqui nós temos um lucro de quanto? Um lucro não. Um lucro de 1.196, mas 120, a alteração total que houve de um exercício para outro no ativo foi 1.316. Se é isso, o passivo também, passivo não, as origens têm que apresentar o mesmo valor. Tá certo? Então, e aí? O que é que está ocorrendo aqui agora? Como é que o sistema contábil trabalha? Vocês já viram isso, né? Isso aqui é a reconciliação. Ora, a reconciliação está me dizendo, olha, desse lucro que eu tenho aqui, desse lucro, não, mais uma vez, da variação total que houve de 1.316, eu tive um lucro que aumenta meu ativo em 1.196. Tive uma reversão que aumenta meu ativo em 120. Então, aumentei o ativo em 1.316. Tá certo? Aumentei o ativo. Mas eu estou olhando aqui que no ativo foi aumentado só 316. Aumentou no caixa 2.200, aumentou o valor a receber 4.000, diminuiu em provisão poderosa 200, diminuiu o estoque de 5.684, portanto, houve um acréscimo somente 316. Ué, não é 1.316? 1.316. Então, nós vamos ver que está faltando alguma informação. Qual é a informação que falta? A diminuição do passivo. Eu tinha um passivo de 2.000, e hoje tem um passivo de quanto? De 1, porque eu peguei desses recursos que foram aumentados aqui, levei 1.000 para diminuir o quê? A minha dívida. Tá certo? Então, é isso aí, meu amigo. Bom, isso é algo que tem que ser estudado, tem que ser escolhido. Dificilmente você encontra alguém que possa fazer isso. Eu acho que você deveria entender, fazer como eu faço. Eu procuro essas coisas para entender totalmente o que acontece dentro da contabilidade. E quero transmitir, porque isso aumenta o conhecimento, aumenta a qualidade dos profissionais em contabilidade. Contabilidade é muito desprezada. As pessoas, tem certas pessoas que têm ojeriza. Contabilidade, acho que contabilidade é uma coisa pequena. Contabilidade não é uma coisa pequena. Contabilidade simplesmente é uma das mais importantes ciências da humanidade. Sem contabilidade não haveria empresas, não haveria moeda e tudo mais. Então, contabilidade é algo importantíssimo e que todo mundo que sabe procurar entender contabilidade, é importantíssimo porque a gente sabe. Os erros estão um atrás do outro. Inclusive, os muitos erros dos economistas em função de que, na formação deles, contabilidade não entra. Não entra como uma matéria de fato, entra como se fosse uma leitura. E eu sou economista e sei disso. Eu estudei, eu estudei na Bahia, contabilidade foi um desastre. O professor completamente analfabeto a respeito de contabilidade. Eu estudei nos Estados Unidos. Meu curso foi um mestrado em finanças, em negócios internacionais. Tinha contabilidade também. Mas, en passant, embora fosse muito mais forte e mais intensiva do que, nem se parece que uma contabilidade foi dada em economia para mim, na Bahia. E nos cursos de contabilidade,
Aqui na Fundação Getúlio Vargas, eu passei 10 anos na Fundação Getúlio Vargas, sei. Não tem nenhum professor adequado de contabilidade para dar aula no curso de, por exemplo, no curso de pós-graduação e nos cursos de doutorado. Na época que eu trabalhava eu passei 10 anos. Tinha mais ou menos aproximadamente 12 PhDs em economia. Eu não conheço nenhum deles que soubesse alguma coisa de contabilidade que chamasse a atenção. Ok? Um abraço, pessoal. Não, ainda temos mais. Isso aqui, essa parte acabou. E eu acho que vocês devem dar uma ênfase muito grande nisso aqui. Entender o sistema contábil, como é que ele funciona. Se vocês verem a receitas e despesas, conforme nós vimos, receita e despesa, o que que faz? Altera patrimônio líquido. Por quê? Porque se o débito é dentro da empresa, o crédito é fora da empresa. Por exemplo, uma despesa de salário. O débito é feito dentro da empresa. Diminui do caixa e credita ao Banco do Brasil. Quer dizer, o dinheiro saiu da empresa e foi para o Banco do Brasil. Claro que diminui o patrimônio líquido financeiro e contábil também. Tá certo? A mesma coisa. Se a empresa vende, ela recebe ao mercado o dinheiro à vista, o dinheiro à vista é no caixa. Imediatamente o patrimônio líquido aumenta. E o que você pode fazer? Levar para demonstrações das mutações patrimoniais e mostrar que houve um aumento no valor, no caso aqui de 8 mil, e foi provocado pela venda. E é isso aí que é a essência da contabilidade. A contabilidade é isso. E você entendendo isso, fica facílimo a contabilidade. Tá bem? Ok, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouco do sistema contábil, atividade fim e atividade econômica. Olha só, eu quero dizer que eu estou preparando vocês também para um curso lá na frente, que é esse lucro, uma definição, uma definição com precisão cirúrgica. Um curso maravilhoso que eu já montei, já está pronto. Eu vou, daqui a pouco, colocá-lo na internet. É um trabalho inédito, mais completo estudo sobre a apuração de resultado econômico que a gente tem aqui. E eu garanto que é. Primeiro, o seguinte, eu percebi, e como vocês viram aí, que ninguém entende de lucro. E lucro, basta dizer a provisão para devedor duvidoso, provoca um erro no lucro e ninguém nunca notou. Né? Ninguém nunca notou isso. Então, isso é um sintoma, é uma indicação de que ninguém sabe o lucro. Não, não. O pessoal fala de erro, etc. Não sabe. Outra coisa, nunca se pode calcular, determinar, não é? Demonstrar o lucro, se você primeiro não definir dentro da empresa qual é a atividade fim versus a atividade econômica. A atividade econômica inclui a atividade fim, é geral. Atividade fim, atividades não operacionais, uma série de coisas desse tipo. E a atividade fim é aquela que a empresa está lutando, está trabalhando para se desenvolver. É ali que ela vai crescer ou morrer. Então, é ali que nós interessamos. Nós interessamos fazer uma apuração de resultado onde tenha as receitas do período da atividade fim. Por exemplo, Petrobras. Qual é a receita da Petrobras que não interessa? Petróleo. O que ele vende de petróleo. E a atividade fim da Petrobras é o petróleo. Tá certo? Muito bem. Definido isso, você já está meio caminho andado para você começar a pensar a respeito de como definir, dar ao lucro uma definição que ela seja prática, pragmática, que ela faça na definição que você compreenda e saiba como determinar o lucro. Olha, o lucro, né? Você olhar o lucro de um período, você tem que achar as receitas da atividade fim que foram recebidas naquele período. Vocês já viram, tem mercadoria, se for vendida e entregue, independe de você ter dinheiro ou não. Ela é do período. Agora precisa saber se ela é da atividade fim. Se ela é da atividade fim, entra. Tá certo? Muito bem.
Ao você definir, você define a receita. Eu tenho a receita do período da atividade fim, não é? E do período X, período de 2018, por exemplo. Definir, calculo, determino a receita. O que é que eu vou fazer agora? Vou buscar custos e despesas. O que é custos e despesas que eu estou procurando? Eu estou procurando os custos e despesas que a empresa incorreu para obter aquela receita. Por exemplo, na Petrobras, se ela vende o petróleo, não é? O custo desse petróleo é o custo de exploração do petróleo. Todo aquele custo envolvido com a exploração do petróleo é o custo da receita do petróleo que foi vendido naquele período. Mas o custo não está ligado ao período. O custo está ligado à receita do período. Se esse custo foi de anos anteriores, tá certo? Não interessa. Ele está relacionado com aquela receita? Está. Então, esse é um custo que nós vamos considerar. Despesa é a mesma coisa. Qual é a despesa que nós vamos considerar dentro desse demonstrativo de resultado? Nós vamos considerar a despesa que está relacionada, que foi feita para atender a venda dessa receita. Ou seja, se essa despesa concorre para aquelas vendas, em qualquer sentido, ela é e pertence ao resultado do período das vendas. E olha só, as receitas, você define o período. Olha lá, período é 2018. Mas custos e despesas, não. Custos e despesas você define pela relação que ela tem com a receita. Não importa se ela foi antes. Tanto faz a despesa ser antes, o custo ser antes, mas é daquela receita? É. Se for, ela será considerada. Está lógico ou não está? Está lógico. Muito bem? Então, isso é um preâmbulo que vai acontecer no nosso curso. E no nosso curso, assim como vocês estão saindo experts em demonstração de resultado econômico, em demonstração da posição financeira, vocês estão entendendo como ela é feita, como ela é constituída, você entende os resultados, você entende tudo o que acontece ali, tá certo? Você está preparado para qualquer lançamento, para entender o que aconteceu dentro da empresa. É só praticar agora, praticar e ler. Cada vez mais, vai lendo isso aí, vai vendo esse curso, repete. Isso é vídeo, você repete 2, 3 vezes um vídeo, até entender bem. E outra coisa, não tenho problema nenhum em vocês ligarem para mim. Meu telefone é 21, Rio de Janeiro, 999-988672. Pronto. Basta ligar para mim, se tiver alguma dúvida, pode ligar, que eu tenho o maior prazer em atender. Tá bem? Ok, meus amigos. Então, eu quero dizer mais uma vez, não é? Essa definição aqui de lucro é uma definição que eu estou dando, ela está nesse livro, e é uma definição, sob o meu ponto de vista, é uma definição perfeita. Eu olho para a natureza da coisa. Se eu compro, se eu compro um, se eu compro computadores para vender, computadores eu compro no ano 1, no ano 2 e no ano 3. Lógico que eu vou vendendo, vai sobrando de computador. Quando chega no final, eu tenho um custo na minha empresa, o custo do estoque da minha empresa é um custo e, obviamente, tem preço do ano 1, do ano 2 e do ano 3. E aí eu vendo todos os computadores que eu tenho na empresa e estão relacionados com o quê? Com esse custo. Então, quando eu vou fazer a receita é desse período que eu vou vender e entregar os computadores agora, no ano 18, por exemplo. E o custo? O custo é a soma desse custo que está aí registrada como custo do estoque.
Ele foi feito no ano 1, no ano 2 e no ano 3, não tem importância nenhuma. Se está relacionado com essa receita, é aí que vai acontecer. A mesma coisa é a despesa. Eu paguei despesa lá atrás a funcionários, a vendedores, gastei, treinei professores no ano 1, no ano 2, no ano 3, vendedores, etc. Então, eu gastei lá atrás e paguei a eles lá atrás. O que acontece? Essa despesa nunca foram contabilizadas. Contabilizadas não, consideradas em resultado, porque elas são resultados, são despesas que estão relacionadas com esses computadores que estão vendidos hoje. Se elas estão relacionadas a esses computadores que foram vendidos hoje, elas serão despesas de hoje desses computadores. E o resultado será a venda do exercício, dos computadores, ou seja, da atividade fim, menos o custo do computador, seja em que época foi, e despesa também, seja em que época foi. Eu só não posso colocar aí uma despesa desse exercício que vai ser utilizada, por exemplo, treinamento de venda, que eu estou pagando para as pessoas que vão ser treinadas para vender a partir do ano 19. Essa despesa será uma despesa diferida. Tá certo? Eu não posso colocar aqui dentro. Isso não é lógico, essa despesa está relacionada com a próxima venda. Se vocês pensarem nisso, exatamente nisso, vocês vão entender. E não precisa decorar nada, não. Pensa na realidade do que está acontecendo. Inclusive, você pode encontrar coisas novas, como eu encontrei e muita gente encontrou. Tá certo? Mas é preciso pensar na realidade, entender o que está acontecendo. Não fique pensando que só o livro vai te dizer o que é. Você tem muita capacidade de olhar a realidade do que está acontecendo, inclusive porque a realidade muda. E muda muito. E muitas vezes aquelas pessoas que vêm de muito tempo atrás, com capacidade enorme, não percebem a mudança. Você que é mais novo, percebe a mudança. Muitas vezes essa mudança não está em livro nenhum. Como, por exemplo, essa approach que eu dei aí sobre a, o início das operações. O início das operações seja débito, tá certo? E crédito no fim das operações. É um approach que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu que estou dando esse approach. Ok? Um abraço, pessoal. Agora eu vou ficar por aqui. Já falamos bastante hoje. E voltarei com o vídeo 9. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.